Eduardo Santana. Começando mais uma vez, retornando mais uma vez, com Segurança Total, que é o programa que fala de segurança com a cara do Brasil. Só que dessa vez, com uma novidade para todos vocês, porque o Segurança Total ele agora interage com todos os blogs de segurança que tiverem interesse de estar aqui com a gente. E nesse programa, que é o reinício das nossas atividades, nós trazemos um dos maiores, se não o maior blogueiro policial do Distrito Federal e podemos até dizer que dentro de pouco tempo da região centro-oeste, nosso amigo Aderivaldo aqui, muito prazer de tê-lo aqui, para mim está sendo um momento muito bom, um momento de muito orgulho. E eu queria saber, em um primeiro momento, o que foi a ideia de nós termos um blog? Quem era o nosso amigo Aderivaldo antes do blog e o nosso amigo Aderivaldo depois do blog? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O senhor sabe que eu sou um admirador do Major Santana, que é um parceiro. E o Aderivaldo, antes do blog, ele era um estudioso. Começou a estudar arquivologia no UNB, mas sempre se interessando por sociologia e sempre que podia, estava dando uma fugida ali para história, sociologia, ciência política, nas matérias optativas. E depois teve a oportunidade de se formar, começar direito, e surgiu a especialização em segurança pública pela Pronasce. E o Aderivaldo resolveu concorrer com os policiais do Brasil, Polícia Federal, Polícia Civil, policiais militares, e conseguiu entrar em uma dessas vagas. Foram 3 soldados, 2 sargentos, 17 oficiais, 4 delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, agentes da Rodoviária Federal. E ao iniciar essas aulas, eu senti uma necessidade de repassar aqueles conceitos da época para outros colegas e até mesmo informá-los, porque eu tive dificuldade para fazer essa prova e passar nessa seleção, porque eu não conhecia, eu descobri que não sabia muita coisa de polícia, sabia nada de polícia. Eu não conhecia a bibliografia, eu não conhecia a teoria, eu conhecia a prática diária de um soldado, de um policial, que era receber ordem e obedecer ordem. E essa modificação é uma modificação interessante, porque a gente começa a perceber o volume de participação daquele profissional que todo mundo diz que está na ponta da linha. Isso, estar na ponta da linha não significa estar desinformado. Pelo contrário, pela necessidade que você está dizendo, que acabou tendo. Sim, é necessário ter um conhecimento, um embasamento teórico, até para poder dialogar com a comunidade. Hoje, quando se fala em polícia comunitária, polícia cidadã, polícia do futuro, você tem que saber dialogar. O diálogo é importante. E como é que você vai dialogar sem ter conhecimento? Só executar já não seria o suficiente? Não, é necessária uma aproximação. E eu acho que a aproximação ela é feita com diálogo, respaldada por um conhecimento, até para evitar o você sabe com quem você está falando. Eu fiz essa pergunta até de forma proposital, porque tem muita gente, inclusive pessoas do meu relacionamento, que imaginaram e que dizem, inclusive, que não é necessário que um policial que está na base de uma instituição saiba tanto, ele só precisa executar. E esse, pelo que nós percebemos, não foi o pensamento que te motivou a dar continuidade, inclusive a abrir, né, o blog Policiamento Inteligente, o Aderivaldo 23. Sim. Executar o quê? Executar que tipo de ordem? Aí depende de que tipo de ordem aquele comandante quer dar. O que ele está pretendendo? O que ele está querendo? Ele vai participar de uma manifestação? Ele vai participar de simplesmente uma perseguição? Ele vai para uma guerra urbana? Ou ele vai para uma aproximação com o cidadão, um contato com aquele cidadão
e uma liderança dentro de uma determinada comunidade. Como é que você pode liderar sem dialogar? Cada policial é um líder em potencial. Agora, existe uma diferença entre o policial ser um líder em potencial, estar na ponta da linha, fazer parte da base, e o policial ser um líder em potencial e precisar estar hierarquicamente acima daqueles que possivelmente vão estar fazendo um trabalho mais estreito com a comunidade. Isso não é uma quebra de paradigma? Isso não é um problema? Não existe um ranço em torno disso? Não, se você tem a consciência que existe uma liderança formal dentro da hierarquia e disciplina, e existe uma liderança informal, que é aquela que lida com a base, com a base e com a comunidade. O soldado, o cabo, o sargento, ele é uma liderança informal, às vezes dentro da instituição e fora da instituição. Mas quem fala pela instituição, inclusive em determinado local, em determinada área, é o comandante da área. Então você não fere nada disso. Ele como liderança, ele como alguém que está próximo da comunidade, ele tem que saber se posicionar, ele tem que saber argumentar. E para isso ele precisa saber o que ele está fazendo. Eu acho que a gente, nesse instante, acabou destruindo dois muros, né? O primeiro muro, que é o muro de poder falar sobre esse assunto, que até para você que é blogueiro também, para você que de repente não compreende muito o que a gente está dizendo do mundo da segurança e que é da comunidade, às vezes fica um pouco difícil assimilar essa conversa, né? E eu acho que nós quebramos um segundo paradigma, porque às vezes o blogueiro ele não aparece, ele não surge para quem precisa das informações que ele passa. Eu queria voltar um pouquinho para a ideia do blog, né? Nós temos mais uma ferramenta que começou como uma ferramenta de denúncia, que começou como um diário onde eu pudesse colocar tudo aquilo que me consumia negativamente. E agora? Onde é que está esse conceito? No que se transformou esse blog? Em Brasília nós tínhamos o blog do Tenente Catalá, que era um blog de denúncia, um blog muito interessante, que ele era a voz do policial que estava calado. E em outros estados começaram a surgir blogs como o Abordagem Policial, que é um blog fantástico, extremamente técnico. E o blog Policiamento Inteligente, ele veio como um intermediário. Eu não vou dizer que no blog Policiamento Inteligente não tenha denúncia, até porque o objetivo não é esse. Mas quando tem uma denúncia, é uma denúncia poética. Os textos são poéticos, são textos leves. São textos leves. Eu vejo que quando você fala de denúncia, a gente já tem essa palavra sendo visualizada de uma maneira diferente, né? O lado poético a que você se refere, ele vem revestido de uma fundamentação teórica muito forte. Hoje nós já temos o seu blog comentando muito sobre liderança. O que é isso? Isso vem da faculdade. Quando fazia faculdade, eu aprendi que toda afirmação, toda argumentação que você faz, ela tem que ser respaldada por um referencial teórico. Então, quando eu faço qualquer afirmação sobre liderança ou sobre determinado assunto voltado para a administração da Polícia Militar, eu não tenho que falar como o soldado Aderivaldo ou Aderivaldo. Eu tenho que falar por uma grande maioria e tenho que dar um respaldo teórico daqueles que já estudaram aquilo e que têm a autoridade para falar sobre aquilo. Então eu só respaldo com autoridade. Bom, a gente vai falar sobre isso de novo daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É o Segurança Total também em blog, né? Leonardo Santana em blog, Aderivaldo 23 em blog e todos falando sobre segurança, mas com a cara do Brasil.
volta desse breve intervalo, eu já queria mostrar aqui o livro Policiamento Inteligente, uma análise dos postos comunitários de segurança pública no Distrito Federal. Esse livro foi escrito pelo Aderivaldo, acredito que logo depois de ter terminado a especialização na Universidade de Brasília. Foi a conclusão. Concluí em abril e em maio ele já estava nas ruas, digamos assim. Bom, muito bom, porque isso mostra a necessidade tanto da publicação acadêmica como de uma base para que nós possamos executar as nossas atividades e com certeza entrando no aderivaldo23.wordpress.com vocês vão ter muito mais informações sobre o policiamento inteligente. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Eu acho que a gente conseguiu provocar um pouquinho as pessoas que estão nos vendo agora, porque ver blogueiro já é uma coisa, né, nova, quando nós falamos da figura do soldado, da necessidade do conhecimento, da necessidade do embasamento e do blog não sendo utilizado como uma ferramenta de rebeldia, mas como uma ferramenta de auxílio na construção de coisas boas, de um futuro mais interessante. Era isso mesmo que você queria quando resolveu escrever o blog? Sim, a intenção era até mudar o conceito de ficar escondido. Era mostrar a cara mesmo, falar coisas que a maioria tem vontade de falar, até como eu falei no livro também, colocar a voz do policial. Eu optei por uma pesquisa onde eu coloco a voz do policial que está na base, do cabo, do sargento. Coloco do oficial também, é importante saber o que o oficial pensa dos postos. E o blog ele serviu como porta-voz, mas mostrando o rosto, falando de coisas que afetam o dia a dia do policial. Eu sempre brinco que eu começo o blog às vezes falando que esse é meu querido diário. É onde eu falo do serviço voluntário, quando eu estou na rua, é quando eu falo do serviço do expediente, é quando eu falo de alguns problemas que estão afetando a corporação, mas parecem tão pequenos que ninguém dá atenção, como o uso de um colete refletivo por cima de um colete operacional. É uma coisa boba às vezes, mas que lá fora tem repercutido quando você está na rua e que ninguém toma uma atitude. Então são coisas simples, é do dia a dia, é o meu querido diário. É possível, você viu algum tipo de resistência quando você falou de oficiais? Houve algum problema? Alguém disse que não podia colocar? Houve algum tipo de rechaçamento? O interessante do blog Policiamento Inteligente é que lá vai ser muito difícil você ver falando do oficial ou falando o nome do comandante geral ou o tenente fulano de tal. Lá não existe isso. Lá você vai ver falando da administração. A administração ela pode passar a nível de governo, chegando por toda a estrutura, de repente chegando até num sargento que está comandando, ou num cabo, ou num soldado como eu, que está comandando uma guarnição na rua. Então eu acho que vai de cima até embaixo, de baixo até em cima. Então eu nunca falo o oficial, os oficiais, ou o policial fulano de tal. Nunca. É a administração. Pode ser eu, pode ser o major, pode ser o comandante geral. Eu queria pegar um gancho em uma das coisas que você falou. Você falou sobre equipamento, você falou sobre uso de um colete refletivo, sobre um colete operacional. E eu até tenho uma postagem para poder colocar no meu blog sobre o uso da lanterna, o equipamento artificial de iluminação, e como muito pouca gente sabe lidar com esse material. Nós percebemos que não existe uma preocupação muito grande do Estado, né, com profissionais de segurança, salvo raríssimas exceções. Isso também é contemplado na ideia do policiamento inteligente, na ideia do policiamento comunitário? E até que ponto você tem visto isso afetar o trabalho de policiais no Brasil inteiro? Porque você recebe muitas informações, né, pelo seu blog.
Quando se fala em policiamento inteligente, essa ideia ela não quer dizer inteligência de uma pessoa. Quando se fala em policiamento inteligente, é um termo do pesquisador David Bailey, onde se busca eficiência e eficácia da polícia, da aplicação do policiamento. Então você está falando de algo amplo, que passa pelo uso da algema, que passa pelo uso do bastão policial, que passa a saber o uso da lanterna, que passa pelo contato com o cidadão. Então, quando você fala de eficiência e eficácia, você está falando do micro até o macro, entendeu? Então é muito mais profundo, muito mais profundo quando você usa esse termo. Esse termo ele quer dizer muita coisa ainda. Ele está adiantando 10 anos na nossa sociedade. Policiamento comunitário, quando você fala dele, você está falando de filosofia, método e ação. Filosofia, você está falando de preconceitos, conceitos gerando conhecimento. Método, você está falando de mobilização, planejamento, solução. Depois você vem para ação, micro e macro. Macro você está falando de ação de instituição, micro você está falando da capacitação de cada policial. Quando você pega tudo isso e você junta, você compacta tudo isso, você tem o policiamento inteligente. É a aplicação de tudo isso, dessa filosofia, com esse método, com essas ações. Falta muito para o Brasil conseguir atingir esse objetivo? 20 anos. Pelo menos? Se começasse até hoje, 20? Se começasse hoje, fazendo o que teria que fazer, capacitação do policial, capacitação, pregando uma filosofia de policiamento, você capacitando, dando conhecimento, fazendo com que ele discutisse essa filosofia, passando por um método, ensinando ele a mobilizar, ensinando a planejar também, que o sargento tem que planejar, ensinando ele a resolver o problema por meio do método, que seria o policiamento orientado para o problema, e depois com ações macro, micro, com ações focadas, seja com postos, seja com policiamento na rua, uma dupla, com bicicleta, com skate, como que seja. Mas ele pode fazer. Pode fazer. 20 anos. Eu queria terminar esse bloco dizendo que quando a gente trata de equipamento, nós não precisamos ficar voltados exclusivamente para o que vem de fora. O que vem de fora às vezes vem como novidade. Mas nós temos empresas que hoje buscam a excelência do trabalho policial no Brasil. Pode parecer uma novidade para você, mas uma empresa como uma Arroio, né, para os que têm, né, esse ímpeto de ter um bom calçado. Isso daqui é um coturno, um modelo novo, de excelente qualidade, todo vulcanizado, produzido aqui no nosso país. Nós somos bons, a gente não tem que só falar mal do nosso país, não. Nós podemos falar bem sim. A Maynardes é uma empresa do sul do país que também hoje se comprometeu com a qualidade dos seus equipamentos, trazendo a excelência para o trabalho do policial, obviamente, também para a comunidade. Esse é o Segurança Total. Bom, gente, nós estamos voltando com Segurança Total. Para quem não acompanhou ou para quem não viu os outros posts, estamos aqui com Aderivaldo. Foi o criador do aderivaldo23.wordpress.com, blog do policiamento inteligente. E nós já tratamos sobre assuntos aqui que vocês nem imaginam. Quem está vendo só esse post, dá uma olhada nos outros vídeos, dá uma olhada nas outras postagens. Vocês vão ver que tem muito assunto que tem gente que nem imaginava que a gente fosse tocar aqui hoje. Eu queria começar esse outro bloco falando de algumas coisas, de alguns blogs que hoje estão fazendo muito sucesso. Alguns blogs, inclusive,
que também quebram paradigmas. Nós temos blogs de corporações, como da Polícia Militar do Estado de Goiás. Nós temos blogs de comandantes gerais, como o do Coronel Martins, o Coronel Paulo do Rio de Janeiro. Coronel Paulo do Rio de Janeiro. Antônio do Goiás. Pronto. Então são blogs que a gente precisa falar. Tem um que foi muito visitado recentemente, que foi do Tenente Carreira, o blog Missão de Paz, wordpress.com, né? E ele teve todas essas visitas principalmente por conta do falecimento do Tenente Clayton, da Polícia Militar do Distrito Federal, que à altura estava de licença da corporação, prestando serviço como um dos altos funcionários da área de segurança no Haiti, né? Que teve todos aqueles problemas, toda a decorrência, né? daquele colapso, né? do terremoto. E temos também outros que eu gostaria de destacar aqui, como por exemplo, Diário de um Policial. Esse é do colega do Rio de Janeiro, né? Por sinal, do Rio de Janeiro. Isso, o Universo Policial, que eu conheci recentemente, mas também é bastante interessante. Tem uma parte dele que fala sobre ações policiais, sobre comportamentos. Ele trata de maneira bem didática também, gostei muito. Blitz Policial, também é muito legal. Investigador de Polícia, conheci também recentemente. Agente Policial é um outro blog muito legal. A abordagem policial, a gente já tinha comentado aqui, né? Que ele virou um ícone dos blogs policiais. Um dos meninos, dos cadetes que eu brincava, eles já são aspirantes, estão saindo Olha aí. tenente. E que deixou de ser um blog de postagens acadêmicas, de curiosidades, de coisas novas. Ele passou a ser um blog que hoje é visitado por conta de todo o conteúdo, né, de polícia. Exatamente, jornalístico, conteúdo de polícia. Isso é muito legal, vamos continuar. Eu gostei muito do blog de vocês e foi um dos que me incentivou, né, obviamente junto com o do meu amigo Aderivaldo, com o do Catalá, né, o Missão de Paz do Carreira, a ter, né, o meu blog. Mas voltemos à nossa entrevista e o lado estratégico de ter um blog. Para quem hoje pensa em escrever, em somar a esse grupo de blogueiros, como é que funciona isso? Bom, é fácil criar um blog. Muitos usam o Blogspot. Eu gosto, particularmente gosto do WordPress, que é simples, é fácil digitar e postar. Você posta rápido de qualquer lugar. Com relação a entrar, como se é interessante você passa a fazer parte da vida de outros companheiros, né? É engraçado quando você chega no quartel, o colega já vem fazendo uma piadinha de algum texto que você escreveu, e outros dizem, pô, não sei o que tu está fazendo, mas eu não consigo mais acordar e não entrar no seu blog para saber o que você postou, qual a novidade, ou qual o texto. Então é importante, é interessante. Outras vezes foi interessante, eu tenho duas amigas jornalistas hoje, gostaria até de citar o nome dela. Por favor. A Poliana do Tribuna do Brasil, Irene, oh meu Deus, Irene Oliveira, minha amiga, que me ligou uma vez, ligou na PM5, pode contar a historinha aqui? Claro, por favor. Vamos contar a historinha. Ligou na PM5 querendo falar com o soldado Aderivaldo, porque ia fazer uma revista no dia 21 de abril, aniversário de Brasília, e havia lido alguns textos meus falando sobre a Polícia Militar do Distrito Federal. E o colega atende e fala, não, tem que falar com o chefe da PM5. Ela, não, eu quero falar com esse blogueiro, eu estou vendo que ele é da Polícia Militar. E ele me liga, me conhecia, me passou o número dela, eu a conheci, fui para um shopping, e fizemos a entrevista, saiu no jornal falando sobre efetivos, sobre alguns detalhes da polícia. Eu funcionei como um tradutor da linguagem policial para ela e ela se tornou uma apaixonada pelos blogs policiais. A Poliana também escreve bastante sobre polícia, virou uma amiga por meio do blog. Fora a Roberta Trindade, como é que eu vou esquecer minha amiga Roberta Trindade, blogueira, Pauta em Dia, que me ensinou a fazer o blog pelo MSN, ela é do Rio de Janeiro, é jornalista do Rio de Janeiro, mora em Niterói e tem um blog sobre polícia também, mas na visão jornalística, na visão dela, de cidadã, mas muito interessante. Isso é um problema? A visão jornalística que se tem de polícia, às vezes o que a comunidade deseja escutar por todos os problemas
que nós sabemos que historicamente aconteceram envolvendo polícias no Brasil, né? O repórter ele tem aquela ideia de que se escreve e que se ele pode falar mal do trabalho da polícia, isso dá ibope. Ele é bem lido. Você falou de pelo menos 3 ou 4 colegas que são do meio jornalístico. E aí? É isso que você sente? Isso pode ser mudado? Os jornalistas eles têm um apreço pela polícia. Eles gostam do nosso trabalho e muitas vezes nós sentimos raiva, ódio desses jornalistas, porque eu vou fazer uma afirmação aqui pesada, porque a verdade dói. A verdade dói. Dói quando você vê uma crítica a uma instituição que você ama. Que verdade? A verdade de que nós somos violentos, de que nós cometemos erros, que nós somos falhos e que nós temos muito que melhorar. Quando o jornalista diz, igual falaram num programa da Record, no domingo agora, que a polícia de Brasília é despreparada, quando ele fala polícia, ele está dizendo que eu sou despreparado. Então isso vai doer, eu vou sentir raiva. Mas como eu escrevi no blog anteontem, onde há fumaça há fogo. Quando a gente fala de violência policial, nós esbarramos em um fator que precisa ser comentado. A polícia escreve academicamente sobre a polícia e se escreve quem, quando e quanto. Hoje, quando se fala de violência, a gente tem que falar do que Adorno fala sobre a polícia. Pode procurar Adorno, né? Coloque lá, você vai encontrar um sociólogo que fala muito sobre violência policial. Daqui de Brasília, nós vamos ter que falar sobre Maristela Grossi Porto. Maristela Grossi foi minha professora, isso. Arthur Trindade Maranhão. Arthur Trindade Maranhão, vamos ter que falar dele também. Né? Nos perdoem se a gente cita o nome, mas isso é uma citação carinhosa, é uma citação buscando mostrar para o nosso blogueiro e para quem é da polícia, né, o que se fala e de onde vem a base do que hoje é mencionado sobre a polícia. E sobre jornalismo, nós temos aí aquele livro Síndrome da Rainha Vermelha, onde ele cita o que faz com que jornalistas pensem que a polícia sempre será uma fonte de boas notícias por serem más notícias. Tem o Operários da Violência, que também é muito bom. É um livro que retrata a época da ditadura e traz coisas assim surpreendentes sobre o que é ser policial e o que nós sofremos e o que nós fazemos os outros também sofrer. Infelizmente, não podemos falar mais nada. No próximo programa a gente volta com a Derivaldo, por favor. Né? Essa cadeira que está aqui vazia, proposital. É para você, blogueiro, vai entrar aqui com a gente via Skype, via MSN. Essa cadeira é sua. Nós falamos muito de todos vocês, só que nós gostaríamos de todos vocês aqui no programa com a gente. Se não podem estar fisicamente, que estejam virtualmente. Grande abraço, cara. Obrigado. Que todos tenham gostado. Por favor, sua mensagem para quem está vendo a gente agora. Vou deixar a última frase do blog, do último texto que eu escrevi, que é: se você olhar e ver um homem bom, imite-o. Se ver um homem mau, olhe para dentro do seu coração. Reflita sobre o que você anda fazendo na rua. Segurança Total, falando de segurança, mas com a cara do Brasil. Gente, sobrevivam. Um abraço, obrigado. Boa demais. Segurança Total. Com Leonardo Santana.